Vamos dar uma olhada hoje em uma ferramenta, na verdade uma técnica gráfica, da gente analisar a correlação de processos estocásticos. É o chamado gráfico de dispersão, ou também chamado de lag plot. Essa é uma técnica, como está dito aqui, né, que avalia a correlação serial das amplitudes. E a gente faz isso de uma forma bastante simples. Então imagine um sinal discreto, tá? No tempo, né? Que está aqui as conjunto de amostras, N maiúsculo amostras. E o lag plot ele consiste na construção de vários pares ordenados, onde, por exemplo, cada par vai ser dado por uma amostra e uma amostra atrasada, né, em relação àquela inicial. Então, por exemplo, aqui a gente teve x de n e x de n menos tal, né, e esse n, né, pode ter todos os pode pertencer a todo o conjunto, né, que está aqui dentro do tal, mais 1 até o n, para fazer a diferença entre eles. Tá? E é justamente esse tal, que é chamado de lag, que vai definir um pouco o que a gente vai observar. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Mas antes, só alguns comentários genéricos. Né? Na verdade, a gente fala do lag plot, mas na prática a gente vai ver que nós temos que fazer vários lag plots. Porque é importante considerar vários lags, né? Vários conjuntos dessas amostras aí. Esses lag plots, então, eles são necessários para a gente ver o que é que acontece com essa diferença entre as amostras que nós estaremos analisando, para ver essa influência dos valores passados na amostra atual. Naquele caso anterior, então, a gente tinha a amostra n menos tal na amostra n. Tá? E essa influência ela pode ser tanto positiva, negativa ou nula. E cada uma delas tem uma representação no gráfico que vai surgir diferente e tem uma conclusão diferente acerca do processo. Então vamos ver como é que funciona aqui com um exemplozinho, né? Então, por exemplo, vamos considerar 1000 amostras, né? Um processo que a gente tem 1000 amostras dele. E então vamos considerar o lag plot, o primeiro, para um tal igual a 1, como está colocado aqui. Então, aqueles pares ordenados que a gente está fazendo, a diferença entre eles, né? Vamos pegar esses dois aqui, teria que ser de 1, mas isso é só uma ilustração, né? A gente tem o x de n, o x de n menos 1, e aí eu vou construindo pares a partir das mudanças para cada um desses n's aqui que eu considero. Então, nesse caso, por exemplo, eu teria um par ordenado aqui, né? Seria xn, xn menos 1, então eu começaria com x2, x1, depois eu teria um outro par ordenado, x3, x2, e assim por diante, né? x4, x3, etc., até chegar no último par, que seria aqui x1000, x999, porque nós estamos considerando 1000 amostras, ok? A gente pode ainda fazer um lag plot não considerando mais o tal igual a 1, mas o tal igual a 2. Então seria o par, né, ordenado, seria x de n menos 2. Agora o n ele varia de 3 até 1000, já que a gente começou aqui no n igual a 3, eu precisaria achar amostras anteriores. Então eu teria, por exemplo, o primeiro par ordenado x3, x1, tá? Depois x4, x2, ou seja, cada um desses pares vai tendo a diferença de duas amostras. O lag é igual a 2 entre elas, até o último ponto, né, o último par ordenado que eu teria, seria então x1000, x999. E eu poderia fazer isso para vários lag plots, né? Aqui eu coloquei 3 até 1000, obviamente com 1000 ficaria difícil, que a gente só teria um ponto, né? Já que eu só tenho nesse conjunto de 1000 pontos, eu teria só o primeiro e o último aí para avaliar. Quando eu tenho lags menores, eu vou tendo mais pares ordenados, porque vai cabendo mais pares nessa partezinha aqui, ok? E como é que ficaria isso? Bom, fica assim, né? Para cada um daqueles pares ordenados, a gente faz cada um daqueles pares ordenados, então um pontinho desse aqui. Poderia ser o primeiro, por exemplo, pode ser esse, eu não sei qual é a ordem, né? Eles estão só organizados aqui em função dos valores.
Então, à medida que você vai colocando os pontos, vai surgindo esse gráfico, né, aí, né, cada pontinho, cada bolinha dessa. Nesse caso aqui, a gente está considerando o tal igual a 1, né, aquele gráfico lá. Então, a gente vê algumas questões, né? Primeiro, esse gráfico, como está dito aqui na legenda, né, ele tem correlação positiva. E onde é que eu estou tendo essa informação? De onde é que ela está surgindo? Ela está surgindo porque esse gráfico, que ele, se a gente fosse desenhar, vamos dizer assim, uma nuvem que englobasse todos eles, ou a maioria deles, a gente poderia fazer alguma coisa assim, né, que seria como se fosse uma elipse. Então essa elipse, ela tem um eixo principal, mais ou menos assim, que se a gente observar, ele tem uma derivada positiva. Então é daí que surge essa noção de correlação positiva. Tá? Isso foi feito para o tal igual a 1, a gente poderia fazer para o tal igual a 2. Como eu também posso fazer para ainda um tal igual a 1, considerando aqui que os sinais, né, ou observando que os sinais são negativamente correlacionados. Novamente, a conclusão é feita a partir daquela noção. Eu teria uma nuvem assim, a derivada seria esse eixo principal, que tem uma inclinação negativa. Né? A derivada está mostrando que quando uma variável aumenta, a outra diminui. Tá? Naquele caso anterior era o contrário. Quando um aumentava, a outra aumentava também. Ok? E aqui a gente tem o último caso dessas observações que nós podemos ver, que é quando os sinais são descorrelacionados, né? Ou as amplitudes desse sinal, das amostras, são descorrelacionadas ainda considerando tal igual a 1. Então por quê? Porque aqui a gente não tem mais nenhuma direção prioritária. A gente não vê nenhum comportamento de tendência a partir da observação de crescimento ou decrescimento dos valores. Isso é observado porque se nós formos representar nessa figura como é que os dados estão organizados, a nuvem de dados, a gente teria, na verdade, um círculo. E no círculo ele não tem direções preferenciais, já que todas as direções têm a mesma distância. Então aqui não dá para a gente dizer se quando x de n cresce, o que é que acontece com x de n menos 1? Ou o contrário, né? Se quando x de n menos 1 cresce, o que é que acontece com x de n? A gente não consegue informar a partir desse gráfico, né, desse lag plot. E aí é que surge essa noção também da gente, a partir de um gráfico como esse, saber se os dados são positivamente correlacionados, negativamente correlacionados ou ainda descorrelacionados, como é o caso desse aqui. Vamos ver um caso de um processo, né, daquela categoria de processos AR que a gente falou, para um processo de AR de primeira ordem. E esse processo de primeira ordem é gerado dessa forma, né? A amostra enésima, né, que está aqui nesse quadradinho, x de n, é igual a 0,6 a amostra anterior que a gente tinha, mais um processo de inovação que é dado aqui por V de n, que é um processo chamado de inovação. Então vamos fazer, a gente vai gerando, né? Você manda gerar várias vezes, eu acho que foram 1000 vezes que eu gerei para esses gráficos. E o que foi que eu fiz? Então eu escolhi para tal igual a 1, depois tal igual a 2, e aí fiz aqueles pares ordenados. Então quando a gente vê aqui o par ordenado x de n menos 1 com x, que é esse primeiro aqui, né? Com x de n, a gente vê que, opa, está parecido com aquilo que eu estava discutindo anteriormente. Eu tenho uma nuvem assim, aumenta, né, essa correlação, ou seja, quando o x de n aumenta, implica que a amostra x de n aumenta. Ou seja, eles estão positivamente correlacionados de tal forma que no lag igual a 1, esse comportamento estatístico pode ser ainda observado. Com o lag igual a 2, a gente já vê que, primeiro, há uma diminuição, né, do eixo principal. Então, quando eu olho aqui, ainda é possível, vou até voltar aqui, tentar desenhar um pouco melhor, a gente tem ainda uma nuvem aqui. Mas essa direção é menos pronunciada do que era nessa anterior, né, para o lag igual a 1. Mas a gente ainda consegue dizer que quando o x de n está crescendo, x de n menos 2 está crescendo, desculpa, x de n está tendendo a crescer também. Um pouco menos do que com o tal igual a 1, mas ainda está tendo esse comportamento. Se a gente for fazendo isso para os lags maiores, né, não precisa nem muito longe, a gente pode pegar tal igual a 3 e tal igual a 4, né, que são respectivamente esse gráfico e esse aqui. Então a gente vê que aqui já tem
cada vez menos, ainda tem um pouquinho mais de correlação positiva, dando a entender que quando x de n-3 cresce, x de n cresce, mas por tal igual a 4 já fica muito difícil da gente começar a notar. E provavelmente e potencialmente, quando tal for maior do que 4, a gente vai tendendo cada vez mais para um sinal descorrelacionado. E isso é fácil de ver se a gente olhar aqui, uma vez que a correlação x de n com x de n-1 é bastante forte, né, porque ela tem essa ligação direta na expressão. Quando a gente vai substituindo recursivamente esse x de n-1, a gente vai vendo que vai surgir novamente 0,6 vezes 0,6 e já diminui esse valor, fica 0,36. À medida que você vai multiplicando cada vez mais, esse coeficiente que está multiplicando a amostra que você está interessado aqui vai ficando cada vez menor. E é justamente esse reflexo que a gente vai observando. Você vai tendo menos capacidade de informar essa correlação de uma amostra passada para a amostra presente. Quanto mais passada ela for, menos correlação ela vai tendo.